Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Band Entrevista aqui na tela da Band Amazonas. Eu sou Neto Cavalcante e hoje nós recebemos a secretária municipal de Educação da capital amazonense, Dulce Almeida, a quem eu agradeço a presença, desejo as boas-vindas. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu agradeço imensamente a oportunidade para nós falarmos sobre educação, que é sempre um assunto pertinente. Obrigada pelo espaço. E, secretária, o motivo do nosso convite foi porque recentemente a gente acompanhou e falou disso em reportagens aqui na nossa programação jornalística da Band, sobre o recorde alcançado pelos alunos do nosso município, da capital amazonense, com relação ao índice do ensino básico, né, o IDEB. O IDEB. Fala pra gente dessa conquista e como é que foi essas notas, essa evolução das notas? Então, na verdade, ainda não é o índice, né? Não é o IDEB, porque o IDEB ele vai ranquear. A gente tem aí o resultado, o sistema do SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, que acontece de 2 em 2 anos. É o Enem do ensino médio, né? Então, o SAEB é a prova que avalia o crescimento e como que está a situação da educação básica, que é a competência do município. E para a gente dar esse salto, é um salto assim, é Manaus por Manaus. No ranking nós ainda não sabemos em que posição ficaremos, mas pelos números que a gente tem hoje, assim, com certeza o resultado que nós buscávamos de qualidade, eu tenho certeza que alcançamos, né? Porque o nosso trabalho à frente, eu costumo dizer para os meus colegas professores, é onde eu vou, eu sou professora de chão de escola. Eu vim do chão de comunidade, eu trabalhei lá dentro da periferia, a minha experiência de sala de aula, e quando o prefeito me convidou para estar à frente da educação municipal, eu me propus a nunca esquecer aquilo que a gente sempre necessita lá onde a educação efetivamente acontece, dentro da escola, né, nas salas de aula. E aí a gente, com uma equipe maravilhosa que nós temos, tanto no financeiro, o pessoal da engenharia e o pedagógico, porque assim, para que tudo aconteça é um conjunto de situações, né? O prefeito Davi, em 2021, nós entramos nessa gestão e encontramos aí, já entramos em 21 em lockdown, né? Pandemia, pior momento, e Manaus o epicentro da pandemia no mundo, né? A época estava o secretário e hoje nosso deputado federal, a quem eu mando um abraço, Paulderney Avelino, e ele fez assim milagres naquela época, né? Umas situações assim, a gente teve que se reinventar com o centro de mídias, aulas remotas e tudo. Então, tivemos já avaliação em 2022, como eu disse, de 2 em 2 anos, mas assim, com um ano de paradas, né? Depois as escolas, a gente encontrou também... Uma perspectiva ali realista de que não teria como haver grande crescimento. Muito complicada. Eu entrei em 28, voltei a ser médico como secretária, né? Porque eu sou professora de carreira, servidora de carreira. Eu voltei a ser médica 28 de março de 2022. E assim, uma das maiores preocupações nossas é a questão também da alfabetização, porque a gente encontra alunos no 9º ano, creia, sem terem o seu ciclo de alfabetização ainda concluído. E aí como é que a gente vai evoluir? Né? O que chamei o nosso pedagógico e trabalhamos, a gente precisa trabalhar aqui a base, porque ninguém constrói um edifício com a melhor vista lá em cima se você não tiver uma base bem estruturada. E é importante, secretária, essa observação, porque quando a gente vê esse trabalho com índices, com o trabalho para o aluno atingir aquela nota, muitas vezes o ensino-aprendizagem se perde um pouco da didática, trabalha muito para ele alcançar aquela nota em si. E olhando para esse trabalho da educação, de deixar a criança mais preparada para a vida, né? Qualidade. Qualidade. Isso é o olhar do professor de sala de aula. É o que eu sempre falo para os meus colegas.
Olha que dentro da sede a gente tem que trabalhar projetos e ações que sejam possíveis elas serem efetivadas realmente lá dentro das salas de aula, primando principalmente pela qualidade. A gente não busca, é claro que a gente buscou um número, porque esse ranking ele traz um número, não é? Mas assim, a principal preocupação foi a qualidade. Como é que eu vou em 2022, 23 anos de SAEB, que foi ano passado, o que a gente vai fazer para melhorar essa situação dessas crianças? Então a gente fez um apanhado do 5º ao 9º ano. Nós encontramos cerca de 18 mil crianças, mais ou menos, não alfabetizadas, do 5º ao 9º ano. Eu digo, e agora o que a gente vai fazer? Como é que essas crianças vão fazer uma avaliação se elas não sabem ler o que elas vão ter que responder? Aí nós fizemos um trabalho de 45 dias, que foi o Alfabetiza Manaus, capitaneado pela nossa equipe de gestão pedagógica. Mando aqui um abraço ao meu colega, parceiro, amigo, professor Júnior Mar, que está à frente dessa questão pedagógica, de que a gente tem que ajudar essas crianças. Então, esse diagnóstico gerou um projeto para avançar nessa questão. Em 2022 ainda, porque a pandemia, se a coisa já era ruim, a pandemia deixou uma sequela, um buraco, um vazio enorme. Então, as crianças voltaram e a gente teve que... Foi um reaprendizado, entendeu? E a gente voltou todo mundo muito doente realmente, né? Angustiado com aquela questão. Foi um reaprendizado, tanto para as crianças quanto para os servidores também. Né? E aí nós fomos trabalhar, então, a questão da alfabetização nesse período, sem esquecer a base aqui, né? Mas para sair o resultado... Aí nós, em 2023, trabalhamos um programa chamado Educa Mais Manaus, com seis frentes, né? Nós tivemos aulas, o 6º tempo, que nada mais é do que aquela aula de reforço que você pai, você mãe, sempre quis dar para o seu filho, mas nunca, muitas vezes não tem oportunidade, né? Porque a nossa clientela, serviço público, enfim... E nós trabalhamos primeiramente esse programa, Educa Mais Manaus, com aula no 6º tempo. Então, as crianças no turno da manhã, elas ficavam 50 minutos a mais na escola, mas elas já saíam almoçadas com almoço. Elas tinham o lanche e o almoço. E no turno da tarde, no vespertino, elas chegavam, tinham o lanche, ficavam 50 minutos, 1 hora a mais, mas saíam de lá já também alimentadas, né? E nós tivemos as aulas todas trabalhando em rede. Por que esse resultado deu certo? Isso é de uma importância grande para a manutenção desses estudantes, né? Quem está em casa sabe como é que é a luta, né? Pai e mãe, olha só, quem ganhou muito com isso, nós todos ganhamos muito. Mas assim, papai e mamãe, que tem seu filho hoje na rede municipal de educação, creio que nós primamos pela qualidade. Depois, se a gente tiver tempo, eu te explico como que a gente vem trabalhando essa base desde a creche, a pré-escola, os anos iniciais e os anos finais. Porque o ano passado a gente teve que apagar incêndio, mas a gente não pode viver o resto da vida só trabalhando de 2 em 2 anos para ter um resultado no IDEB. Isso não é quali, né? Isso é correr atrás de um número e não é a nossa intenção. Mas ainda com relação a esse número, eu ouvi anúncio de que isso gera um ganho para o professor. 14º e 15º salário. Certamente. Em ano de SAEB, a gente tem 14º e 15º. O 13º é um direito do trabalhador, né? Mas o 14º e 15º é um a mais, é um salário a mais. E quando então, é que deve o sair, extraordinário. Agora sim, sai em agosto com um adendo para as escolas que alcançaram aquela meta que a gente, porque nem todo mundo alcançou, mas a gente entende, foi um crescimento em rede. Por que a rede cresceu? Porque nós trabalhamos em rede. E uma das ações do Educa Mais, que eu falava para você, uma das ações eram as sequências didáticas. O que é isso? Aulas preparadas, a gente chamou o professor de sala de aula, uma equipe junto com o pedagógico, olha, vamos preparar essa sequência didática. Isso quer dizer que o que o aluno lá no TIU, na zona rural de Manaus, né, lá na zona ribeirinha, lá no Rio Negro, no Rio Amazonas, na rodoviária, o que ele aprendia no 6º tempo, que foram aulas
ministradas via centro de mídias, é o mesmo conteúdo voltado para o SAEB, o mesmo conteúdo que era aplicado aqui na Zona Leste, na Zona Sul, então toda a rede estava trabalhando em uníssono, eu costumo dizer, para um fim só. Não é? Então, por isso a gente teve esse crescimento. E o principal mediador dessa situação, é claro, é a figura do professor. Né? E o professor do sexto tempo, ele teve um adicional, ele teve uma hora extra que foi paga fidedignamente ali durante o tempo que ele esteve atuando nisso. Secretária, deixa eu abrir um parêntese então com relação a duas coisas aqui. Um é o professor e o outro é a zona rural. Muita gente que nos assiste sabe que a CEMED aqui na capital tem um calendário diferente escolar por conta da zona rural, por conta do nosso sobe e desce das águas, né? Mas muita gente pode não ter conhecimento desse nosso calendário diferenciado. Nós aqui. Temos sim. E do professor, né? Que a senhora conhece a história de alguém assim, o deslocamento aqui, né? Olha, ontem mesmo eu falava com uma equipe de gestores da zona rural. E Manaus, para a gente ter uma ideia do tamanho da rede municipal, eu vou fazer um comparativo aqui com o tamanho da rede estadual. A rede estadual de ensino, para os 62 municípios, incluindo a capital, tem 607 ou 617 escolas. Eu nunca lembro esse número direito, acho que é 617. Manaus, só a capital, a rede municipal, tem 514 escolas. Olha a comparação. Né? E nessa nossa geografia, e a nossa zona rural, ela é rodoviária e ela é ribeirinha, Rio Negro e Rio Amazonas. E o Rio Negro, especificamente, tem esse calendário especial por conta dessa, eu costumo falar dessa dança das águas, né? O regime da vazante. E a gente nós enfrentamos aí nessa gestão a pandemia, a maior enchente de todos os tempos em 2022, e aí em 2023 a gente vem e enfrenta a pior vazante. Foi assim, e esses professores e gestores da zona rural, você sabe que a valorização, ela passa também pelo ambiente escolar. Então, uma das providências que nós tomamos foi melhorar a condição das salas das nossas escolas, as salas de aula, né? Para que os professores pudessem e as crianças também estar no ambiente. É diferente a gente estar num estúdio bacana desse, bonito, bem arrumado, do que a gente estar num outro ambiente, e não é diferente dentro das escolas. E eu sentia muito isso quando eu estava em sala de aula. Eu digo, olha, prefeita, a gente precisa arrumar, dar condições para que esse professor, para que essa criança tenha o melhor ambiente. Nós encontramos, para você ter uma ideia, Neto, na zona rural, escolas com mais de 20, 30 anos, com puxadinho de isopor, de TNT, uma coisa assim absurda, assim, impensável. Tinha escolas que eles diziam assim, uma casa de farinha. Não, reformatório não, eles diziam que iam lá enfim, as crianças, era uma coisa assim terrível. Então a gente reformou, ainda temos. É difícil manter a criança no ambiente desse, né? Não, difícil. O professor da zona rural, ele é um guerreiro, sabe? Não desmerecendo, sem demérito nenhum para os demais. Mas, assim, falo aqui aos meus colegas, imaginem aqui na zona urbana, a gente pega ônibus para ir lá para a Zona Leste, lá para a Zona Norte, não sei o quê. Os nossos professores da zona rural, eles pegam da ribeirinha, eles pegam o barco. Eles, durante a vazante, eu recebi muitas imagens de professor atolado na lama, no meio do rio, com lama até o meio da perna, ou às vezes até que na cintura, para chegar nas escolas, para cumprir o seu calendário. Aí a gente teve que fazer, que já é diferenciado, mas nós reduzimos ainda mais por conta disso, respeitando essa situação, porém as aulas continuaram em sistema remoto, da mesma forma,
E aqui eu mando um abraço muito grande aos meus colegas professores guerreiros de toda Manaus e também da zona rural. Mas nós encontramos aqui na capital espaços pedagógicos, escolas sem banheiro. Isso é uma realidade muito grande. Centro de arte sem banheiro. Então a gente começou das nossas escolas, nós reformamos 336, totalmente reformadas, ampliadas, revitalizadas, com um ambiente propício para que essa qualidade acontecesse. 336 escolas. Daqui a pouco a gente vai falar mais desse número, secretária. Dos nossos prédios próprios, faltam apenas 19. Agora a gente tem aqueles locados, que é uma situação diferenciada também. Está em processo de transição também, né? A gente precisa, os locados, estamos estudando fazer PPP, para que a gente tenha um padrão e levando também a nossa necessidade ao MEC, FNDE, que é quem financia também as nossas construções, enfim, buscando melhorias. E aí, é claro, se a gente proporcionou um ambiente melhor, criamos aí um sistema de acompanhamento familiar também, esse sistema junto com o Educa Mais, que faz parte do Educa Mais. E a questão da valorização profissional, você me perguntou. O professor da rede municipal, hoje, nós somos a terceira maior rede de capitais do país, maior do que a capital Manaus, só Rio de Janeiro e São Paulo. Nós somos maiores do que Porto Alegre, do que Belo Horizonte, do que todas as outras capitais. Mas somos também o terceiro melhor, a rede que paga o terceiro melhor salário do Brasil. Secretária, a gente vai falar mais desses números dos professores e também das escolas. A gente vai fazer um breve intervalo aqui no Band Entrevista e volta em 2 minutos, você não sai daí. De volta com o programa Band Entrevista aqui na tela da Band Amazonas, recebendo Dulce Almeida, secretária municipal de Educação de Manaus. E a gente falava sobre a quantidade de escolas já reformadas, entregues, o universo mesmo de escolas da CEMED, que é muito grande, até porque cuida desde os anos iniciais até o 9º ano, creche, né? Até ainda temos a EJA. E as creches, também. Né? Temos a EJA, Educação de Jovens e Adultos, e ainda Educação de Idosos também, o SEMEAP. Sabia? A gente tem grupos de idosos que são alfabetizados, que retornam à escola e a CEMED cuida de todas essas etapas. Secretária, recentemente teve anúncio de reajuste no salário dos professores. Como é que ficou essa questão? Acho perfeito a gente falar sobre isso. E aqui eu queria falar, me perdoe se eu não olhar para você, porque eu quero falar diretamente à minha categoria, aos meus colegas professores. E eu falo, acredito que não com arrogância e prepotência jamais, mas falo com muito orgulho de saber que eu estou como professora hoje à frente da nossa categoria, brigando, lutando por nós. Essa dívida que o mundo, da nação com a educação é muito grande, porque é muito fácil falar que o professor trabalha muito, que é uma classe que merece, que é uma classe que precisa ser valorizada, é muito fácil falar isso. Porém, quando a gente vai analisar a situação de Manaus em relação às demais e ao piso nacional salarial, nós somos também, além de sermos a terceira maior capital do país, nós também somos o terceiro melhor salário do Brasil. Nós estamos acima do piso nacional salarial mais de 22%. E o piso nacional já saiu o piso deste ano, e nós ainda assim continuamos. E a nossa database, gente, é em maio. Então, não existe recomposição, não existe database de 1,25 como estão propagando por aí. A nossa database é em maio. Como é que eu posso dar database se eu nem terminei abril, nem sentei ainda com as categorias? Nós tivemos durante esses 3 anos de gestão do prefeito Davi, mais de 30% de recomposição salarial, sim. E isso nos coloca como o terceiro melhor salário do Brasil.
Agora em maio já vamos marcar com os nossos representantes de classe para tratarmos a recomposição deste ano. E o que aconteceu foi o seguinte, posso explicar essa questão do 1,25? Sim, porque a gente de onde viu, surgiu esse? Isso surgiu de uma... Porque assim, se a gente... E nós tratamos com os sindicatos até maio do ano passado, né? Então a gente viu a inflação até maio. E daí nós tiramos aquele número que tivemos ano passado. Porém, de maio a dezembro, e as categorias lembram com certeza, a gente falou, olha, vai ter um crescimento, pode ter um crescimento da economia, que seja mínimo, mas houve. E esse crescimento a gente viu aqui que foi de 1,25. E para a gente não perder e já ganhar agora em abril esses meses, eu fui ao prefeito e pedi, olha, chamei a Comissão de Educação da Câmara Municipal, porque a gente precisava que isso passasse pela Câmara, né, a aprovação. Vamos lá para a gente ter logo esse ganho aqui, porque esse é um ano de eleição e nós não podemos dar aumento real, não é por vontade da secretária, nem do prefeito, nem de ninguém. É por conta de uma lei. Em ano de eleição, não se pode dar ganho real. E para a gente completar os 12 meses do ano passado, eu quis já antecipar em abril, já para pagar em abril 1,25. Mas aí houve aquela questão política, né? E digo politiqueira. Foi deturpado, também, então, o pensamento. Totalmente. E aí o que me dói, gente, sabe? Eu falo para os meus colegas professores aqui, me dói muito nós, enquanto formadores de opinião, acreditarmos nesse tipo de balela, de fake news. Eu disse na minha rede social, vou repetir aqui, 1,25, que nem eu não aceitaria, porque eu não fiz, ninguém fez, eu não fiz concurso para ser secretária. Eu sou professora como todos vocês. O que eu vou levar para minha casa, para minha vida, para minha aposentadoria, é aquilo que eu conquistar junto com vocês. E é isso que eu vou levar, porque eu sou professora de chão de escola. E eu luto a cada dia, creio, pela melhoria da nossa categoria. E eu tenho certeza que nós temos avançado muito também nessa questão da valorização, porque nós fizemos 3.500 progressões, que é aquilo que a gente leva para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso bolso, que incorpora no nosso salário. E para esse ano já temos mais 2.700 progressões programadas, inclusive quando eu sair daqui eu já volto para a CEMED para assinar mais 400, que serão pagas ainda esse ano. A gente vai a cada mês 400 progressões. Isso dá um número em relação às gestões, a todas as gestões anteriores, de 850% a mais de progressões que eram feitas. Para você ter uma ideia, não falando de pessoas, mas assim, em 4 anos, na última gestão, fizeram 400 progressões. Nós já fizemos 3.500 esse ano, mais 2.700. Então, isso é aquilo que a gente leva efetivamente para a nossa vida, o nosso salário. Nós não merecemos aquela valorização uma vez por ano, que a gente dilui aí em 15 dias, e aí depois, e o nosso tempo de serviço, e a nossa luta pela melhoria, pela nossa titularidade, pelo nosso mestrado, pela pós-graduação, pelo doutorado, pelo pós-doutorado, é isso que efetivamente incorpora no nosso salário para que nós possamos ter realmente mais dignidade enquanto professores. E por isso que eu tenho lutado, pela minha categoria, que é a sua, é você, sou eu, somos nós. A discussão, né, se vale mais a pena o abono ou a progressão, e já se percebe que, olhando a longo prazo, a progressão vai trazer uma segurança para o futuro. E sobre essa questão do nosso crescimento, e o 14º e 15º, eu te falei, a cada 2 anos, quando a gente tem SAEB, as escolas que alcançam e ultrapassam as metas, elas recebem o 14º e 15º. Tem uma inovação. E fazem uma festa, né? Claro, com certeza. E tem uma inovação. A meta era por série. Eu achei isso muito injusto. Então, existia assim, numa escola, essa professora aqui do 3º ano, essa turma que alcançou, só essa professora recebe. Isso não existe mais na rede. A meta é por escola, e essa meta foi estudada de escola por escola. A gente não fez nem por DDZ, que são as nossas divisões, né? Os distritos, não fizemos. A gente fez por escola, respeitando
a especificidade e toda a questão de cada escola. Foi estudado, a gente teve esse trabalho. Então, cada escola que conseguiu alcançar a sua meta e ultrapassar, vai receber em agosto o 14º e o 15º. Mas, para toda a rede, independente de ter participado ou não do Sexto Tempo, do Educa Mais Manaus e tudo, para toda a rede, inclusive administrativo, nós temos uma bonificação que já será paga agora em julho, obedecendo os critérios de 20, 40 e 60 horas. Se você tem carga dobrada, a bonificação é dobrada, como um gesto de gratidão e de parabenização por todo o esforço que essa rede fez para ter esse resultado histórico. De 4,8 nos anos finais, a gente estava no vermelho, a gente subiu para 5,2. E nos anos iniciais, nos quintos anos, de 5,5 a gente subiu, cresceu para 6,2. Ultrapassamos a barreira do 6, que são os primeiros lugares do ranking, é sempre 6, alguma coisa. Então a gente tem que esperar um resultado maravilhoso, com certeza. E esse resultado já é maravilhoso. Né? Porque trabalhar a educação, viver de educação, permanecer na educação e fazer qualidade na educação não é fácil, não tem sido fácil. Eu só parabenizo a todos aqueles que nos ajudam a fazer educação, porque a educação ela não acontece só dentro da sala de aula, ela começa lá quando o agente de portaria abre a porta, a merendeira que ajudou ali a alimentar as crianças, o ASG que deixa as nossas salas limpas, o administrativo, aquele que trabalha na DTZ, o assessor, o professor, o gestor e toda a equipe que é uma rede de educação, é isso que nós somos. E a secretária Dulce Almeida também, que é uma professora de chão de escola, estou aí no meio disso, né? Eu fico muito honrada por mostrar que um professor, uma professora, nós professores, porque eu represento a nossa categoria, que nós sabemos aquilo que nós precisamos. E é por isso que a gente está crescendo como rede. Eu tenho muita gratidão a essa educação categoria. É assunto muito extenso. Infelizmente, nós ultrapassamos aqui a barreira do nosso tempo do programa. Te falei que não me deixasse falar muito. Muito obrigado pela sua entrevista e pelos esclarecimentos. Tenho certeza que quem está em casa pôde aproveitar muita informação, principalmente os professores mais esclarecidos com tudo que estava rodeando com relação ao recurso, que é o que a gente preza como trabalhador. Obrigado a você que esteve aí em casa com a gente até agora aqui no Band Entrevista. No próximo domingo a gente está de volta. Agradeço.